Que a presença do Senhor continue aí com você, amém? Glória a Deus. Hoje, desde o louvor, foi tão gostoso que a gente já está sentindo a presença do Senhor, não é verdade? Os louvores foram cantando, se eu for prestar atenção em cada letra, é muito profundo. O que a gente está adorando, o que a gente tem falado. E agora o Espírito Santo vai continuar falando no nosso coração. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé comigo. Gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor em Marcos 9:19. Marcos 9:19. Amém? Ainda estou escutando folha. Irmãos, diz assim, Marcos, Ele respondeu-lhes, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando ainda vos sofrerei? Trazei-o a mim. E o levaram a ele. Quando ele viu Jesus, logo o espírito agitou com violência e, caindo por terra, revolvia espumando. Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso acontece? Ele respondeu, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus perguntou-lhe, se podes crer? Tudo é possível ao que crê. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nessa tarde, nesta noite, Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Deus. Senhor, nós te pedimos, fala conosco. Senhor, nós te pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração e ali, Senhor Deus, fazer diferença na nossa vida. Que nós possamos guardar o que o Senhor tem nesta noite no nosso coração e colocar em prática. Que nós possamos não somente ser ouvintes nesta noite, que nós possamos praticar na nossa vida. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Fala conosco, que nós possamos sentir a Tua presença. Que em cada leitura bíblica, que em cada explicação dessa palavra, o Espírito Santo de Deus possa passar e trazer entendimento. Coloque a mão no seu coração. Fala ao Senhor, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz essa noite. Eu quero sair diferente. Eu quero entender a Tua palavra. Eu quero, Senhor. Eu quero. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Preciso ouvir Tua voz. Fala comigo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Prontos? Preparados? Lá vem fogo do Senhor, amém? Vamos sentar, irmãos. Que delícia essa presença de Deus, é tão gostoso. Eu chego a ficar com as pernas trêmulas, com as mãos trêmulas, porque a presença do Senhor é muito bom. É muito bom, é muito gostoso sentir a presença do Espírito Santo. E quando eu preparei essa palavra, eu vou ser sincero para os irmãos, eu acho essa parte aqui de Marcos muito forte. Porque quando eu de propósito, comecei a ler do versículo 19. Porque fala aqui, só que agora eu quero explicar um pouquinho melhor para os irmãos, amém? Eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo aqui em Marcos. O que aconteceu? Jesus tinha subido com 3 de seus discípulos no Monte
da transfiguração, que a gente chama, porque foi ali que ele se mostrou aos discípulos, aos 3 que estavam lá com ele. E ele ficou um momento lá com esses discípulos. Quando ele desceu, estava uma agitação. Os escribas estavam falando com os discípulos. Depois a gente vai ler ali, vocês vão ver o que eu estou falando. Estava uma agitação ali naquele meio. Os escribas falando junto com os discípulos, e um fala, o outro fala. Aí Jesus desceu. Ele desceu e falou assim, no 15, olha para vocês verem, no 9:15. Logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Então lhes perguntou aos escribas, o que discuteis com eles? Então, o que acontece? Jesus desceu, viu toda aquela movimentação. Aí Jesus falou assim, em minhas palavras, o que está acontecendo? Essa agitação aí, o que está pegando aí? Antes que qualquer um respondesse, ele escutou uma voz, mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, despedaça-o. Ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Então, o que aconteceu? Jesus estava naquela bagunça, não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele perguntou, o que está acontecendo? E logo o pai já falou, eu trouxe meu filho. O espírito mudo não deixa ele em paz. Gente, vocês conseguiram ver o que acontece? O menino espuma. Olha aqui para vocês verem, arranja os dentes e vai se secando. Olha que situação, gente. Olha, não fala o nome do pai, não fala o nome do filho, mas fala que esse pai vivia nessa situação. Olha para vocês verem. O pai fala, eu pedi para que os seus discípulos o expulsassem, mas eles não conseguiram. Então, antes desse pai pedir para Jesus, Jesus não estava presente. Ele pediu para os discípulos, não foi? E os discípulos falharam. Aqueles que andavam com Jesus, que estavam sempre presentes com Jesus, falharam. Eu começo a pensar, o que os escribas estavam fazendo? Vocês não conseguiram, não é? Os discípulos falharam. O próprio pai fala para Jesus, aí Jesus responde, ô geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Até quando ainda vos sofrerei? Traz o menino. Gente, olha como que Jesus ficou desanimado. Ele falou assim, eu estava lá, o pai trouxe o menino. Oh, geração incrédula. Oh, meu querido, o manifestar do espírito imundo é triste. Eu já tive algumas experiências de ver, alguma pessoa manifestada. Não sei se alguns irmãos já viram. Eu vi nos níveis mais leves, eu acho que o pastor já viu assim, que coisa mais, igual fala aqui na palavra que o menino estava. É triste? É feia a coisa, querido, não é brincadeira, não. E os discípulos tentaram expulsar, mas eles falharam. Aí Jesus falou, geração incrédula. Aí eu pergunto para nós nessa noite, minha primeira pergunta. Se entrasse um pai aqui nessa noite e falasse, qual o irmão que vai lá em casa agora? Meu filho está lá, está quebrando tudo, tem um espírito mau nele. Queria ver o irmão que ia levantar e, espera aí que eu já estou indo lá dar um jeito. Espera aí, nós já vamos resolver. Ou o povo da rua ia ver você chegando, não ia dar jeito nenhum, ia ter que vir chamar o pastor Flávio aqui para resolver. Tem que dar jeito, irmão. Mas olha que interessante, vamos continuar, que Deus ainda tem muita coisa para dizer ainda. Jesus fala, trazei-o a mim, e o levaram a ele. Quando ele viu Jesus,
Logo o espírito o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia se espumando. Ele já viu Jesus, ele já ficou agitado. Ele falou, agora eu estou perdido. Não é? Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo que isso acontece? Ele respondeu, desde a infância. Então você vê que não é pouco tempo não. Que é uma história antiga, que esse espírito imundo perturba o pai, o filho, a família, os que o rodeiam. Porque acima fala que já tentou jogar no fogo e não matou, vocês já viram? Então, é uma situação terrível, igreja. Olha que situação. Ele fala que desde criança, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. O que ele quis dizer? Eu já trouxe, os discípulos não fizeram nada. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Aí Jesus pensa assim, interessante quando eu comecei a ver essa história dessa forma. Se eu posso fazer alguma coisa, olha como que Jesus é. Sabe o que ele faz? Ele joga a bola para o pai de novo. Olha o que ele fala. Jesus perguntou-lhes, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, o que Jesus está falando? Eu sou poderoso, eu posso. Mas a questão aqui é que se tu creres, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode. Mas se tu creres. Gente, olha que diferente. Ele fala assim, eu trouxe meu filho para os discípulos, não puderam fazer nada. Se tu podes fazer alguma coisa, jogou a responsabilidade em cima de Jesus. Não foi? Não é assim? Aí Jesus vira para ele, se. É uma pergunta, não está? E Jesus lhe perguntou, se tu creres. Olha a diferença. Então, acabou que a responsabilidade virou para ele. Ele trouxe para todo mundo resolver, mas quem tinha que crer era quem? Ele. Que interessante. Olha para vocês verem. Logo, o pai do menino clamou em... Como está escrito na sua Bíblia? No 24, olha aí, ó. Logo, o pai do menino clamou em lágrimas. Meu querido, alguém que está em lágrimas, um homem em lágrimas, mulher geralmente é chorona, não precisa muito. Já desaba, abre a torneira. Homem eu já acho mais difícil ver homem chorando. Aí fala aqui que ele clamou em lágrimas. E está uma exclamação aqui. Eu creio, Senhor. A exclamação, ela diz que ele está entonando algo. Eu creio, Senhor. Em lágrimas. Então, Jesus disse para ele, você crê? Chorando, ele disse, eu creio, Senhor. Em lágrimas, exclamação, eu creio. Mas me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Ele fala ao Senhor. Me ajuda na minha incredulidade, em algumas versões. Jesus, vendo a multidão, corria, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos assim o consideraram. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e levantou. E o menino estava livre. Jesus perguntou para o pai, você crê? Eu creio. Me ajuda na minha pouca fé. E o menino foi liberto. Então a gente começa a ver essa história um pouco diferente. Ele vai pedir ajuda, pede aos discípulos, os discípulos falham, pede para Jesus, Jesus fala, eu posso, eu sei, eu sou o Todo-Poderoso, mas e tu? Você crê?
Ué, é muito fácil levar tudo para Jesus. Mas tem alguma coisa aqui que é diferente. A nossa responsabilidade de crer. Quem crê? Eu e você. Quem faz? O Senhor Jesus. Vocês começaram a entender a diferença? Mas eu vou conseguir clarear mais ainda para vocês. Vocês podem abrir comigo? Em Mateus 8,13. Mateus antes, um pouquinho, 8,13. Eu vou adiantando aqui, vocês vão me acompanhando. Um pouquinho antes, tá? Mateus 8:5. O centurião de Cafarnaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou a ele um centurião rogando-lhe: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe respondeu: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também sou homem, sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. Jesus maravilhou-se ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem Israel encontrei tamanha fé. Lá em Marcos, a gente ouve Jesus falando assim: ô, geração incrédula, até quando? Aí aqui, esse centurião, ele já tira um gozo de Jesus, já fica feliz. Jesus fala assim, ó: em verdade eu vos digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Gente, olha que interessante. E olha o que aconteceu. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó dos reinos dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme creste. Naquela mesma hora, seu criado sarou. Olha que interessante. Esse centurião foi até Jesus e falou: mestre, eu tenho um criado lá na minha casa que está doente, que está mal. Aí ele fala para ele assim, Jesus fala para ele: eu vou lá, para curar ele. Ele falou: opa, não precisa. Eu sei o quanto o Senhor é poderoso. E o que o Senhor falar aqui, eu sei que irá acontecer. Eu creio. Jesus se alegrou e falou: que tamanha fé. E o que aconteceu? Jesus disse para ele, olha no finalzinho aqui, ó. No 13, então Jesus disse ao centurião: vai e te seja feito conforme creste. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Quem creu? O centurião. Ele não falou: eu sou o poderoso, eu sou Jesus, eu curo, eu saro, por isso ele será curado. Conforme você creu, ele será curado. Vocês estão entendendo a nossa responsabilidade em crer? Ele faz, ele é o Todo-Poderoso. Mas nós precisamos crer, acreditar, ter fé, são tudo sinônimo. Eu acho interessante que tem uma coisa que Deus faz. Ele não age por necessidade. O que é isso? Não agir por necessidade. Meu querido, uma pessoa está doente, enferma, ela necessita do quê? Da cura. Deus sabe que ela necessita da cura. Ele sabe. Deus não age por isso. Porque senão não ia ter ninguém doente. Vocês não concordam comigo? Se Jesus agisse por necessidade,
Não teria ninguém passando fome, ninguém doente, não teria nada ruim. Porque ele ia ver a necessidade e ele ia agir. Não é? Deus não age por necessidade. Deus, de acordo com a sua vontade, Ele age de acordo com a nossa fé. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que precisa ser feito. Mas eu e você, nós precisamos crer. Deus não age por necessidade. De acordo com a vontade dEle, Ele age de acordo com a nossa fé. Olha como que é bonito isso. Como que é interessante isso, não é? Imagina se Deus fosse agir, meu querido, não tinha problema nenhum mais, estava tudo certo. Mas Ele fala aqui, eu dei dois exemplos aqui bem legais, que fala bem claro, se creres, verás. E mais um pouquinho, em Marcos 5,34, hoje nós vamos andar na Bíblia um pouquinho, para lá, para cá, vem, voltar, eu quero mostrar para vocês, explicar o que eu estou falando. Em Marcos 5,35, vai falar sobre a filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. O principal da sinagoga, ele fala, Jesus, minha filha está doente, minha filha está mal, vamos até minha casa, Jesus, minha filha está doente. Jesus, eu vou, vamos, eu vou até sua filha. No caminho que Jesus estava indo para lá, uma mulher que não aguentava mais a vida que ela vivia, ela creu que se tocasse na orla, nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela creu. E indo para lá, Jesus estava em outro foco, outro objetivo, mas algo no meio do caminho o tocou. E ele disse, opa, alguém creu. Opa, eu senti fé. Jesus, todos te tocam, te espremem. Eu senti que alguém creu. E a moça com medo respondeu, ui, fui eu. Algo mudou na vida dela. E aquela mulher foi curada e foi sarada. Jesus estava indo para outro lugar. Mas no meio do caminho, alguém creu. Alguém creu, acreditou. E tudo foi mudado. Aí chegou, Jesus, perde tempo não. A filha dele já, morreu. E Jesus, é tão interessante que aí Jesus vira para ele e fala assim, no 5,36, ao ouvir essa palavra, Jesus disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E esse é o tema da minha palavra nessa tarde, nessa noite, nesse dia, neste momento. Não temas, crê somente. O povo chegou para Jesus e falou, Jesus, não precisa nem ir mais, dá tempo não, morreu. Jesus virou para aquele pai, não temas, crê somente. Oh, glória, pronto, não precisa falar mais nada, preciso, crer somente. Deus é tão bom que ele fala, esse crer somente. E eu acho muito interessante que esses aqui são alguns, eu li alguns milagres aqui de Jesus. Alguns. Em João, no finalzinho do livro de João, não precisa nem abrir comigo. João termina dizendo assim, no João 21, 25. Se alguém quiser depois abrir. 24, diz assim. Este discípulo que testifica dessas coisas e que vos as escreve, e sabeis que seu testemunho é verdadeiro.
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas fosse escrita, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que fossem escritos. Olha para você ver, eu já falei 3 coisas aqui que é de arrepiar. E algumas coisas que foram escritas, escolhidas, mas aqui João acaba dizendo, se fosse escrito mesmo tudo que Jesus fez, no mundo inteiro não caberiam os livros que fossem escritos. E você ainda fica se perguntando, será que Ele pode fazer na minha vida, se nem no mundo inteiro caberia livro de tudo que Ele já fez? Oh, Jesus! Aqui na Bíblia está escrito alguns, que por algum motivo Jesus quis destacar para trazer para nós como exemplo. Ah, mas o que Ele fez é grande demais. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, que nós não conseguimos entender essa grandeza. Como que nós não conseguimos entender o quanto Tu és maravilhoso? Tem misericórdia de nós, Senhor. O que é crer, meu querido? Eu estava conversando com o David, vamos procurar um pouquinho, amor, o que é crer? E eu estava contando para ele sobre, a gente conversa muito sobre o tema da palavra, e a gente começou a ver o que é crer, gente. O que é crer? Acreditar. No grego, tem uma versão que fala que crer é uma entrega total. O que é crer? Pensar que é verdade. O que é crer? Confiar algo em alguém. O que é crer? Confiar algo em quem eu creio, que é Jesus. Eu entrego para Ele e falo, eu confio que o Senhor vai fazer. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Crer é algo muito mais profundo do que a gente fala. Crer é algo diferente. É você entregar. É uma entrega total. É aquela entrega que você fala assim. A irmã Leomara falou assim, eu vou dar um testemunho. Falaram que iam amputar o pé do meu irmão, mas eu não acreditava que isso ia acontecer. O que ela fez? Uma entrega total. Está tudo ruim, mas não vai acontecer. É fácil? Ah, meu querido, dependendo da situação, não é não? Está tudo dando errado e você tem que crer. Está tudo difícil, você se entrega totalmente. Pai e mãe, está acontecendo alguma coisa com o filho. Eu sou um desespero quando falo do Davi. Entendeu? É mãe. Ele não está em casa, o telefone toca, minha perna amolece. Ai, o que é? Daí falou, calma. Agora, acontece alguma coisa com ele, é meu filho, Jesus, meu filho. Crê somente. Ah, querido, é fácil assim? Não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas eu quero, nesta tarde, dizer que o que acontece? Muitas vezes, o discurso de fé que a gente tem é diferente com a nossa prática. Porque o cristão, ele tem que ser visto por um homem ou uma mulher de fé. As pessoas têm que enxergar a gente como pessoa de fé. Então, muitas pessoas vêm ao nosso encontro para ouvir uma palavra de fé e de esperança. Não é verdade? Muitas vezes nós somos o refúgio. Aí a gente fala, não. A pessoa, mas o meu filho está enfermo, não sara, não cura. Aí você é cristão, fala, está feio, mesma coisa. É assim, querida.
Não, a gente fala, não, fica em paz. Deus é poderoso, Deus vai fazer, Deus é o Deus de milagres. A gente tem essa postura. Né? Nós estamos firmes no Senhor, a gente tem essa postura. Calma, vamos orar. Primeira coisa que a gente fala, vamos orar. A coisa está feia, a gente fala, vamos orar, né? Regala o olho e fala, vamos orar. Não é verdade? Porque nós temos essa postura de cristão. Só que nosso discurso de fé não pode ser diferente com a nossa prática. Porque as mesmas pessoas que estão nos pedindo ajuda, quando elas estão precisando de alguma coisa, elas vão ver a nossa atitude quando acontecer com a gente. Ah, quando foi comigo, você mandou ter fé, orar. E agora com você está desesperando aí, não é? Então não pode ser diferente. O nosso discurso de fé tem que ser para nós também, para a gente falar para os outros, mas para nós, na hora que a gente estiver passando certa dificuldade. E aqui entra um pouquinho do que eu quero falar rapidamente para vocês. Em 2006, eu estava com 24 anos, o Davi tinha 6, eu tinha 7 anos de casada com o David. Do nada, eu comecei a me sentir muito mal, fiquei muito inchada, eu não estava bem. Mas eu era bem nova e eu sentia que algo estranho estava acontecendo comigo. Eu fui no médico, o médico falou que eu ficava muito tempo sentada, e é por trabalhar sentada, a circulação não circula muito bem, eu estava inchando. Mas eu estava inchando absurdamente, exageradamente. E eu ia no médico, ele falou, não, está tudo bem. Até a gente arriscou e foi viajar. A gente resolveu ir para a praia e eu passando mal, hein? Glória a Deus, é crente mesmo. Quando nós chegamos lá, eu acho que porque eu fiquei muito tempo sentada, a minha perna igualou com a coxa, assim, de inchaço. E eu fiquei com as pernas para cima, que falaram que pôr a perna para cima era bom. Mas não estava resolvendo, aí eu me encostei na parede e pus as pernas mesmo para cima. Eu falei, vai de resolver. Resolveu nada, e eu comecei a sentir muito mal. Nós íamos embora, eu falei, graças a Deus, nessa época a gente tinha convênio. Meu marido trabalha numa empresa que tinha convênio. Cheguei em casa, falei para o meu marido assim, eu estou mal. Eu tenho que ir para o hospital. Lá para a Unimed, nós fomos para a Unimed. Eu cheguei na Unimed, eu tive uma crise muito feia. Eu tive uma convulsão precisei de tomar glicemia. Eu nunca fui diabética, tive uma compulsão lá, tiveram que aplicar insulina, eu fiquei por causa daquele estado que eu estava. E o médico já pediu vários exames. Eu só sei que quando saiu o resultado dos meus exames, ele chamou minha mãe e o David, que estava lá fora, falou assim, ela está mal. Ela está mal. Vai ser internada agora. E é sério. Eu estava meio viajando, porque eu tinha tomado os medicamentos, eu não estava entendendo muito bem, mas eu vi que a cara do meu marido e da minha mãe não era boa e logo eu já fui para a Santa Casa. Eu tinha muita febre, muita dor, minha pressão caía toda hora, só que tinha uma coisa. Não sabiam o que eu tinha. Meus queridos, o meu rim falhando, o meu pâncreas falhando, o baço falhando, tinha alguma coisa errada, mas os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Logo, vinha um médico da área de reumatologista, nada. Sabe o que ele olhava para a minha médica, que era a doutora Ercília, não sei se alguém conhece ela, e falou assim, não sei o que está acontecendo. Aí veio o nefrologista, não sei o que está acontecendo. Ginecologista, fazia os exames, perguntava as mesmas coisas toda hora. E sabe o que é aquela prancheta que eles ficam anotando? Só tinha interrogação. Não sabemos, não sabemos, não sabemos, não sabemos. Só que eu já estava ficando cansada, porque eram dias que eu já estava lá. E todos os médicos diziam, nós não sabemos. Mas eu estava morrendo daquilo que eles não sabiam que estava acontecendo. Médicos em Itajubá reconhecidos falavam assim, infelizmente eu não consigo, eu não sei. Minha médica começou a ficar apavorada. Só que como foi passando o tempo, não deu tempo. O meu organismo não aguentava mais. Eu só tomava dipirona para febre. Teve uma hora que a dipirona parou de resolver, a febre vinha constantemente. As enfermeiras me davam bolsa de gelo para colocar no corpo, para baixar minha febre. Eu ficava com bolsa de gelo para baixar minha febre.
E ninguém sabia o que acontecia. Acabou que chegou a médica, era Natal, dia 25 de dezembro. Ela falou assim, olha, Camila, eu vou deixar você passar o Natal em casa, que já faz um mês que você está aqui. Você tem um menininho, a gente te dá uns medicamentos. Porque eu, gente, não sabia o que eu tinha. Eu estava lá na Santa Casa sem nada, eu só tomava dipirona. Fui para casa, mas eu passei muito mal em casa. E eu pensei, agora a coisa está feia. Voltei no dia 26 para a Santa Casa. E a médica falou assim, olha, Camila, eu não tenho notícia boa. Infelizmente, isso que está te atacando é mais forte do que a gente imagina, mais rápido que nós. E você perdeu os seus rins. O quê? Sim, você perdeu os seus rins. Eu falei, os dois? Porque eu já ouvi dizer que só um dá certo também, né? Eu falei, mas os dois? Ela, os dois. Gente, vê um negócio. Eu falei, quê? Porque em todo momento que eu estava internada, eu não estava tendo ciência do que estava acontecendo. Eu só pensava assim, logo descobre, eu tomo remédio e vou embora. Não é? Ah, está demorando para descobrir, logo descobre. Eu tomo antibiótico, o que foi, vou embora. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Aí eu fiquei pensando esses tempos atrás, não tinha noção. Que noção? Eu tinha o Espírito Santo que estava me acalmando. Que não estava deixando entender tudo aquilo que estava acontecendo. Eu estava lá, gente. E uma alegria, a gente não estava nem aí. A única coisa que eu estava assim, as enfermeiras gostavam de ficar comigo no quarto, porque eu falo muito, ficava contando tudo que estava acontecendo, explicava um monte de coisa, eu sempre fui muito feliz, elas gostavam de ficar lá comigo, porque eu era uma paciente legal, que só tomava dipirona. A médica gostava de sentar na minha cama, minha mãe ia todo dia, meu marido ficava comigo, estava tudo bem. Logo descobri o que eu tinha, mas o que eu tinha não descobriram e estava me matando. Quando a médica falou isso para mim, gente, não tem explicação. Você fala, ai, e agora? Falei para ela, os dois. Mas o que faz? Porque eu sou muito otimista para as coisas, sabe? Eu falo, então tá, vai acontecer, mas e o tratamento? Então, como é os dois, você vai precisar fazer hemodiálise no mínimo 3 vezes por semana. Eu falei, o que é hemodiálise? Seu sangue vai sair do seu corpo, entrar numa máquina e voltar. Sair do seu sangue. O sangue tudo. O sangue tudo. A gente é muito leigo, né? Não entende das coisas. Eu falei, mas eu tenho que vir 3 vezes todo dia para sempre. Para sempre. Talvez, aí você vai para uma fila de transplante. Deu uma notícia assim para mim. Eu toda felizinha, conversando com as enfermeiras, achando que eu ia logo embora para casa. Descobri que eu estava, morrendo. Aí veio o choque. Aí vocês começaram a entender por que eu falei que o discurso de fé é muito bonito, mas a gente tem que colocar em prática. Na mesma hora eu gelei. E fiquei dura. Falei, meu Deus, mas doutora, eu só tenho 24 anos. Então, acontece com pessoa nova também, de acordo com a medicina e não sei do quê. Mas eu acabei de casar, meu marido, meu filho, eu sou nova. Então, mas dá para ter uma vida razoavelmente normal. Tudo na teoria. Falei, meu Deus, os meus sonhos. Nossa, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. E veio tudo de uma vez na minha cabeça. Aí eu falei para ela, mas é a última coisa, então eu vou mesmo. Vai. Amanhã eu vou vir pedir para o centro cirúrgico colocar a fístula que você vai para a hemodiálise. E eu falei para ela assim, mas doutora, não tem nada para você fazer por mim? Não tem. Saiu, largou eu lá. Não tem. Não tem. Não, eu não vou escutar isso. Não tem. A ficha não cai, meu irmão. Todo mundo apavorou. Minha família começou a fazer um relógio de oração. Nós começamos a orar, já estavam orando, na verdade. Já estavam intercedendo, já estavam orando por mim. Já estavam, né, porque eles estavam entendendo, mas eu estava ali eu estava de boa, eu estava tranquila. Eu não estava com noção do que estava acontecendo. Mas a minha família já estava, porque eu não sei se os médicos contam as coisas para a família e não contam para a gente, né? Eu acho que acontece isso. E eu fiquei pensando que... aí minha ficha caiu e eu falei, meu pai, acabou. Acabou tudo.
Com 24 anos, eu tinha uma vida inteira e acabou. Eu não vou... Aí tem gente que ainda me fala que quem faz hemodiálise não dura mais de 5 anos, 3 anos, 2 anos. Ainda me vieram contar isso. O povo tem um coração muito bom. E olha para vocês verem. A minha família em oração. Meu filho, meu marido em casa em oração. Eu não sei explicar muito bem, porque não foi eu que estava com o meu filho. Mas o meu marido ficava comigo e foi embora para casa. Sentou com o Davi. Toda noite ele orava com o Davi para dormir. E nessa noite, o Davi estava chorando. E meu marido falou, Davi, o que acontece? Ele, pai, a minha mãe vai morrer. E começou a chorar. O Davi está aqui, está lá em cima. Depois ele vai saber. Depois vocês perguntam para ele como que foi a experiência. Ele falou, pai, Deus veio no meu quarto e falou para mim que se a gente não orar, os médicos não vão curar minha mãe, que ele que vai curar. Ele tinha 6 anos de idade. Foi assim, né, amor? Foi nesse jeito. Meu marido gelou a hora que escutou a palavra, minha mãe vai morrer. Os médicos não vão curar ela. Mas se vocês orarem, eu vou curar a sua mãe. Alguém vê alguma coincidência com a palavra que eu li ali antes? Aí o dele falou assim que já veio uma coisa ruim, mas já veio um alívio. Ah, Senhor, então nós estamos orando. Então ela não vai morrer. Ele me conta isso, toda vez ele chora. E eu fico mais emocionado, porque meu filho tinha 6 anos e teve uma experiência dessa com Deus. Meu marido falou assim, então, ó, agora é orar. Porque já falou que médico não vai dar jeito, é só o Senhor, vamos orar, vamos orar. E nisso, a médica entrou no meu quarto e falou para mim assim, Camila, eu te falei que não tinha nada para fazer. Mas, eu lembro como se fosse hoje. Tem um remédio que eu dou, mas esse remédio não adianta. Eu dou só por dar, porque tem que, você pediu mais alguma coisa, é um remédio muito fraco, no seu caso não vai fazer efeito. Eu pensei de tudo e não, eu vou dar só por dar. Mas aí você vai para hemodiálise, tá? Eu falei, tá. O meu tá foi diferente. Eu falei, mais um remédio? Tá. Eu creio. Esse remédio não vale de nada? Ah, tá. O meu marido e minha mãe revezavam 6 horas, mais ou menos. Meu marido saía e minha mãe entrava. Eu só não lembro quem que saiu, quem que ia entrar. Eu só sei que eles nunca me deixavam sozinha, porque eu não podia ficar sozinha. Eles enroscaram no corredor, não sei o que aconteceu, que me deixaram sozinha. Mas Deus é perfeito em tudo que Ele faz. A enfermeira veio, colocou um soro e falou, Camila, esse é o remédio que a doutora falou que ia te dar antes de você ir para a hemodiálise, tá? Falei, tá. Querido, se eu chorar, vocês não vão ligar, tá? A hora que ela colocou aquela gota, foi descendo. Eu vi a gota descendo em câmera lenta, porque eles põem aquele negócio para pingar devagar, né, gente? Foi descendo, foi descendo. E eu já não tinha mais veio, não tinha nada, eu estava com acesso aqui, ó. Foi vindo, aí ele desceu, mas na hora, gente, foi muito impressionante. A hora que pingou aqui, eu senti algo que eu não sei explicar para vocês. Não sei. Me impulsionou da cama, eu fiz... Eu não tinha força mais, gente. O David que dava banho em mim. Várias vezes eu desmaiava quando ele dava banho. Ele que penteava o meu cabelo, fazia trança. Meus queridos, aquele remédio, que a médica falou que não valia de nada, a hora que entrou aqui, veio um vento no meu quarto, algo diferente. Eu dei um impulso da cama, eu olhei para a janela. Na mesma hora, veio um louvor na minha mente que eu nunca mais vou esquecer. Mestre, eu preciso de um milagre.
transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. 1 mês e 27 dias que eu não vi a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, deixando os meus sonhos cancelados. 3 dias de hemodiálise por dia. Mas eu ouvi a tua voz e aquela pedra removeu a minha pedra e me deu a vida novamente. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ele chamou. Camila, você queria a cura? Você está curada. Eu ouvi o Senhor dizendo, você está curada. Você está curada, você está curada. Entraram no meu quarto, acho que foi minha mãe ou foi você, amor? Foi minha mãe. Eu levantei, mãe, minha filha, o que aconteceu? Eu estou curada. Minha mãe, nossa. Minha mãe ficou apavorada, falou, tadinha, surtou. Surtei. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido. A vida toda na igreja, buscando, sempre ali com a minha mãe, eu nunca tinha sentido aquele empurrão da cama, eu nunca tinha sentido. Eu estava de um jeito que eu acho que eu não tinha explicação. Começou a entrar gente no meu quarto para tentar entender o que estava acontecendo. Eu falei, eu estou curada, chama a doutora, olha lá, doutora. Fazia exame em mim de meia hora, tirava sangue, agora é eu que quero fazer. Solicito o laboratório. A médica estava no final de semana, dia 30 mais ou menos de dezembro. Aquele laboratório já tinha feito tanto exame, eu acho que eu levei o convênio à falência. Eu não tinha mais veia. Tira do pé, tira da onde for possível. Esse resultado eu quero ver. Quando a gente faz exame de sangue, a creatinina. Creatinina é o que vê a medida dos rins. O normal para o ser humano era 1,4. O meu estava 4 ponto alguma coisa. Significa falência renal. Eu falei, eu quero ver esse um aí. Que tem que estar, é esse que eu quero ver. Fizeram, minha vontade. Foi tadinha, né? Judiação da menina. Ah, querida. Vieram com os olhos desse tamanho. Creatina 1,5. Rins de criança. Jesus me deu. 2 rins funcionando perfeitamente para a honra e glória do Senhor Jesus. A médica falou para mim, menina, eu sou da Assembleia de Deus. Agora ela viu. E eu posso dizer uma coisa, isso não é normal. Mas nós cremos, né? Em Deus. A hora que ela saiu, virou festa naquele quarto e liga para a família e fala, a Camila está curada. A Camila está curada. 31 de dezembro ela chegou, não tenho porquê de eu deixar você aqui na Santa Casa. Pode ir embora. Pode comer porco, carne de porco, tudo de ceia de Natal, de Ano Novo. E eu escutei os fogos da virada do ano na minha casa, curada, louvando ao Senhor. Porque Deus é maravilhoso. Bom demais. Eu não sei explicar para vocês, mas eu sei falar para vocês que dentro de mim, eu não me via fazendo hemodiálise. Eu criei, eu acreditei. Em tudo que eu sempre ouvi na escolinha quando eu era criança. Jesus, Jesus, lá na escolinha eu aprendi que quando eu precisasse, Ele seria o socorro bem presente na minha vida. Valeu a pena, valeu a pena. Todos os domingos de chuva que eu ia para a igreja com a minha mãe. A gente não tinha carro, não. Minha mãe me colocava na bicicleta e a gente ia. Eu falava para minha mãe, por que a gente tem que ir com chuva?
Porque Deus merece, filho, o nosso louvor e a nossa adoração. Ah, mãe, está chovendo. Um dia chovendo, a gente estava indo, entrou um cachorro na frente, a gente caiu de bicicleta. Minha mãe machucou, eu falei, tá vendo? Falei para não vir. Oh, filha, Deus sabe todas as coisas. Um dia, com 24 anos, eu entendi. Vale a pena. Você que está aqui nessa noite, entenda. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena. Porque a fé, ela é alimentada, a fé, ela é algo que você vai, aos poucos, aprendendo. E é aqui que a gente vai alimentando a nossa fé para esses momentos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu não vim para contar o meu testemunho nesta noite somente. Eu vim para dizer para vocês que o maior milagre já foi feito por mim e por você. Você queria um milagre? Jesus já fez por você. Eu vim nessa noite para te dizer que o milagre já foi feito. Paulo estava lá naquela prisão, preso, com dor. Paulo e Silas estavam orando e adorando ao Senhor. O carcereiro, acredito que ninguém entendia nada no meio daquela luta, doendo, está tudo ruim. Eles lá adorando ao Senhor na prisão. Até que houve um terremoto. As cadeias se abriram, eles ficaram livres. E todos estavam presos ali, né? A cadeia se abriu. E o carcereiro pegou e falou, meu Deus, eu estou perdido agora. Foge todo mundo. Pegou a espada e eu vou me matar. Paulo e Silas falou para ele assim, ó, não faz isso não. Pô, mas eu estou perdido. Como que eu vou fazer? Em Atos 16, 31. Aí ele fala assim, ó, som. Aí fala no 29. O carcereiro, ó, Atos 16, 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou da espada e quis se matar, cuidando que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, bradou, não te faças nenhum mal, pois nós estamos aqui. O carcereiro pediu luz, correu para dentro e todo trêmulo prostrou-se aos pés de Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse, senhores, que me é necessário para ser salvo? Eles responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Quando eu digo para vocês crerem somente, eu dei exemplo da palavra de Deus. Eu dei exemplo de um testemunho que aconteceu com a minha família e comigo. Mas o carcereiro perguntou, o que eu posso fazer? Ele disse, crê somente e serás salvos tu e tua casa. Não é o meu milagre, não é da Bíblia, é o milagre da nossa salvação. Porque devemos crer para sermos salvos. Sim. Precisamos crer para ser salvos. Se creres, o Senhor disse, verás a glória de Deus. O testemunho que eu quero colocar aqui não é só o meu, não é só dos da Bíblia. Eu quero dizer que o principal é se nós crermos, nós seremos salvos. Se crermos, seremos salvos. Nós e a nossa casa. Então, crer é muito mais do que para um milagre, para uma cura, é para a nossa salvação. Estamos aqui hoje
Mas o que importa é a nossa salvação. O maior milagre da salvação. Crê somente que será salvo. Tu e tua casa. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade que vocês guardem essa palavra no coração. Em qualquer situação da sua vida, crê somente. Aleluia, glória a Deus. Amém. Essa igreja pode colocar de pé, amém? Para a gente orar. Glória a Deus. Você que ouviu essa palavra, quiser receber a oração, vem aqui na frente, vamos estar orando por você. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vou pedir para a Camila ajudar aqui a orar por você que está aqui nessa noite, está doente aí. Quero que a Camila esteja orando, vou estar orando daqui. E que ela imponha as mãos sobre a sua vida, em nome de Jesus, com uma palavra de cura, uma palavra de vitória, de fé. Em nome de Jesus, você que está enfermo aí, doente, você receba essa palavra de cura, em nome do Senhor. Que o esposo dela possa estar orando também aqui, em nome de Jesus. Que você receba essa palavra agora, seja curada, seja curado, receba essa cura aí, em nome de Jesus. Você que veio nesta noite, receba, 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 receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Você receba essa cura. Receba essa cura. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Você receba essa cura. Em nome de Jesus. Que você receba em nome do Senhor Jesus. Receba essa cura. Em nome de Jesus, receba. Receba essa cura. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Você receba, creia, receba pela fé essa cura em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor. Receba. Receba essa cura. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor, receba essa cura. Receba a tua cura. Receba a tua cura. Receba a tua cura em nome de Jesus. Receba, receba. Receba em nome de Jesus. Em nome do Senhor, receba esta cura. Receba a tua cura. Receba a tua cura. Em nome do Senhor Jesus. Receba. Receba a tua cura. Em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Receba cura. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.
remove a minha pedra, o nome muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo, só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e me faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me chama para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, para viver uma vida de poder. Me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e me faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, move a minha pedra, me chama pelo nome, mude a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e me faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me, ressuscita-me. Eu creio, você crê, amém, aleluia. Eu creio, nós cremos, glória a Deus. Receba, 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 receba em nome do Senhor a tua cura. Receba aí em nome do Senhor. Receba em nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma ótima noite para a igreja, uma ótima semana. O Senhor te guarde, te proteja, o Espírito Santo te guie, te governe, te oriente, te ensine. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos. Ótima noite, ótima semana, ótimo final de mês, ótimo começo de mês. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.